Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar nossa aula prática no CAD-CIMO versão 3, CLP Sims, Logal Sims, ok? Então, o nosso estudo hoje vai ser sobre nível de tensão, pessoal. Então, olha, vocês têm que ter muito cuidado com o nível de tensão. A primeira coisa, que aqui aqui no CAD-CIMO versão 3, nós temos um CLP Logal Sims compacto para 8 entradas e 4 saídas. Ele tem 8 entradas digitais e 4 saídas a relé aqui. Então, nós temos que reparar primeiro o nível de tensão, pessoal. O que eu tenho mais assistido aula aí é que os professores estão ligando a fonte do CLP aqui, 24 volts, paralelo com a saída a relé. Não é correto. Eu vou explicar por que não é correto. E também, CLP, saída a relé, não se aplica em semáforo. Então, as operações acima de 200 operações por hora, se aplica CLP, saída a transistor, porque nós podemos, sim, elaborar um programa de CLP no software da Siemens, de semáforo, mas você tem que escolher qual é o CLP que você vai aplicar no semáforo. Jamais se aplica CLP, a saída a relé em semáforo. Aqui nós temos uma saída bobina de contator para acionar um motor, partida direta de 5 CV. Está aqui, está correta, a ligação está correta, porque vou acionar o motor de 5 cavalos trifásico. Então, nosso estudo de hoje, pessoal, é sobre nível de tensão, certo? E depois que a gente fizer o estudo do CLP aqui e do diagrama de força, eu vou esquematizar o circuito lógico para vocês verem. Então, o correto aqui, ó, a tensão de alimentação desse CLP aqui é 24 volts corrente contínua. Aqui nós temos a fonte de alimentação do CLP, e nós temos o botão desliga, B0, desliga, contato fechado, e temos o botão liga, B1, contato aberto. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre nível de tensão. Preste atenção, aqui nós temos na fonte 24 volts, e aqui nós temos uma fonte exclusiva para a saída relé, que é 220 volts. Então, o nível de tensão que será aplicado pelo módulo à carga quando o ponto de saída digital for acionado e corresponder ao nível de tensão da fonte que foi utilizada para comandar o sinal de campo. Então, o nível de tensão que nós estamos utilizando para comandar o sinal de campo é a bobina do contator, que é 220 volts. Então, o nível de tensão que nós estamos utilizando é 220. Nós podemos utilizar 220, corrente alternada, 127, corrente alternada, 110, corrente alternada, 24 volts, corrente alternada, ok? Mas contanto que seja uma fonte separada. Mas por quê, pessoal? Olha, os níveis de tensão, preste bem atenção, o nível de tensão mais usados são 24 volts aqui na saída, corrente contínua, saída transistor, para CLP da transistor. Isso aqui não é um CLP a saída transistor, isso aqui é um CLP saída relé. Está aqui os contatos secos do relé. Então, nós temos saída a triac, que não é o nosso caso, que os níveis de tensão são 220 volts corrente alternada e 110 volts corrente alternada. E livre de tensão, pessoal, que é o nosso caso aqui. Isso aqui não existe tensão aqui, certo? Livre de tensão, está falando livre de tensão no caso de saída relé, denominado contato seco. Nós temos contato seco. É comum, numa mesma configuração de CLP, trabalhar com modos de tensão diferentes. Nós podemos utilizar tensão diferente aqui, 220, 127, 110, 24 volts corrente alternada, ok? Então, aqui na figura que nós temos aqui, o CLP, certo? Mostramos o esquema de ligação de um módulo de entrada de 24 volts, que está aqui. A entrada dele é 24 volts, está aqui, ó. E jamais eu posso ligar em paralelo a saída desse relé aqui, que os contatores são 220 paralelo com a fonte de 24, que é do CLP. Jamais eu posso fazer isso. E o que tem mais assistido aí, os videoaulas aqui.
estão ligando esta fonte em paralelo com a saída do CLP aqui, não pode. Então, eles não especificam a tensão do CLP, eles não especificam a tensão de saída do CLP, que é 220, não especifica a proteção, que tem que ter a proteção do fusível, tem que ter um fusível de saída aqui de 10 amperes máximo, porque a capacidade de condução de corrente de cada contato desse aqui é 2 amperes. Se você multiplicar 2 vezes 4 é 8 amperes, é claro que eu não vou colocar um fusível no limite, e sim 10 amperes aqui. E aqui nós temos, pessoal, a interposição de relés. Temos um relé térmico de interposição para acionamento de carga de maior potência, ou mesmo para preservar o módulo, nesse caso, em caso de curto. Então, para preservar o módulo em caso de curto, são esses contatos aqui de saída relé. E esse relé aqui é para proteger o motor. Quando o motor alterar a corrente, automaticamente ele vai abrir o contato 95, 96, fechando 97, 98, acendendo a lâmpada, indicando que o motor está parado por defeito. Então, essa lâmpada aqui indica que o motor está parado por defeito. E esta lâmpada aqui indica que o motor está funcionando. Ela acesa, certo? Então, observar que o contator C1, que é esse aqui, permite que o módulo ligue o motor com corrente de até 10 amperes, que é no caso que esse motor aqui é até 10 amperes, pessoal. Ele permite ligar o motor até 10 amperes. É esse CLP aqui, com essa saída relé, certo? Então, note que este tipo de módulo permite comandar dispositivos de tensões diferentes no mesmo módulo. Então, ele permite ligar aqui em várias tensões, mas você tem que ter uma fonte à parte, uma fonte de saída do CLP à parte. Isso aqui é um CLP a saída relé. Então, ele permite comandar dispositivos de tensões diferentes no mesmo módulo, que é esse mesmo módulo aqui, certo? Como é que eu vou ligar essa saída em paralelo com esta fonte aqui, se eu vou ter só um nível de tensão? Então, aqui eu posso ter 3 níveis de tensão aqui, ó. Eu tenho um 220 aqui, ó, fazendo a conexão, e posso ter um aqui de 127, posso ter um aqui de 110 e posso ter um aqui de 24, pessoal. Então, o CLP, a saída relé, ele é muito importante, porque você pode utilizar aqui vários níveis de tensão aqui. Eu posso usar 220 que está aqui, posso usar 110 aqui, posso usar 127 volts aqui, e posso usar 124 volts aqui. O 24 volts, né, corrente alternada. Então, ele é importante, o CLP saída relé. Então, aqui nós temos o diagrama de força, 380 volts, 3 fusíveis de 20, que já está calculado, um contator C1 3TF43, relé térmico de 10 a 16, que a corrente máxima desse motor é 8 a 9 amperes, o relé é regulado para 10 amperes, está regulado, e o motor é de 5 kW 380, pessoal. Aqui tudo é calculado. Você vê que em projetos você tem que colocar esse dispositivo de proteção. Você não pode estar ligando fio aqui só por ligar fio, tem que ter todos, porque esses relés, esse CLP compacto da Siemens, ele não tem proteção na saída. Se ele não tem proteção na saída, você vai ter que colocar fusível aqui, é obrigado, ó, fusível. E aqui o relé térmico, que é para desligar o motor no caso de alterar a corrente, certo? Então eu expliquei para vocês os níveis de tensão. Cuidado, não ligue em paralelo saída a relé em paralelo com a tensão da fonte do CLP, que é 24 volts. Aqui nós temos vários, posso aplicar vários níveis de tensão aqui. Aqui tem 220, ó. Aqui eu posso aplicar 127, aqui 110 e aqui 24 volts. Corrente alternada, tudo corrente alternada aqui, certo? Então não misture, ó. Não faça isso, não ligue a saída do relé em paralelo com a tensão da fonte. Eu não posso interligar esse fio aqui, esses dois fios aqui, está errado, certo? E tem mais. O que eu tenho visto aí é que, em vídeo, é que eles estão aplicando esse CLP em semáforo. Esse CLP, ele não foi projetado para acionar semáforo. Ele foi projetado para acionar cargas ou comandos. Ele foi projetado para acionar comandos lógicos e sair da relé para menos de 200 operações por hora. Ele não serve para operações acima de 200 por hora. Quando eu falo em 200 operações por hora, quando se fala em CLP, comandos elétricos, se está falando em contato.
fechar contato aberto, abrir contato fechado. Fechar contato aberto, abrir fechado contato. Então a lógica de comandos elétricos CLP é isso aí. Quer dizer, um CLP desse aqui, ele não suporta abrir contato e fechar contato 200 operações por hora. Então no caso de semáforo, CLP sair da relé, não se aplica em semáforo, que é isso aqui. Eu posso sim fazer uma programação de CLP de semáforo, como eu já fiz nas minhas aulas. Mas você tem que saber qual o CLP que você vai aplicar em semáforo. É isso. E jamais você pode aplicar CLP, a saída relé em semáforo, que é esse modelo aqui. O que? Isso aqui nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo aqui na figura um CLP ligado fisicamente, certo? CLP da Siemens, saída relé ligado fisicamente, como é que ele é ligado, certo? Então vamos esquematizar o circuito lógico. Eu vou ensinar para vocês como para funcionar o CLP, que ele só pode funcionar se tiver o circuito lógico. Se não tiver o circuito lógico, jamais ele funciona, certo? Então vamos esquematizar aqui o circuito lógico ao lado para ele funcionar, pessoal. E se não tiver o circuito lógico, ele não funciona. Então tá aqui, já dá para vocês ver. Vou ter que esquematizar o circuito lógico à direita. Então o que eu vou precisar? Vou precisar de um polo positivo aqui, certo? Eu vou precisar do fio positivo. Eu vou precisar do fio positivo aqui, ó. Vou precisar do fio positivo. E o CLP ele faz a varredura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Modelo escada. Então eu vou pegar o negativo e colocar aqui, ó. Mais ou menos aqui tá bom. Certo? Aí eu vou fazer o esquema em ligação ladder, escada. Esse aqui é modelo escada. Ladder significa escada. Vou procurar aqui os contatos. Contato aberto. Aqui é o desliga. Vou procurar agora o liga. Aqui é o liga. É a saída da bobina do contator C1. E vou aqui o selo em paralelo com o botão liga. Aí eu vou só interligar e depois renomear, certo? Vou interligar, interligando, certo? Agora eu vou colocar o fio negativo aqui, ó. Eu vou interligar aqui o selo. Esse aqui é fio positivo. Fio positivo, ó. Fio positivo. Tem que ficar bem conectado. Se não ficar bem conectado isso aqui, não funciona, pessoal. Se não tiver conectado aqui, vai ter que desfazer. Ó, aqui tem uma falha aqui, ó. Tá vendo? Se tiver essas falhas aqui, ele não funciona. Está bem conectado. Então eu vou renomear, colocar os endereços. Aqui é o endereço I1, entrada digital I1, que é o desliga. Aqui é o I2, liga. Aqui é Q1, aqui é Q1, saída. E aqui é Q1, endereço. Q1. Vamos testar para ver se funciona. Então eu dou um pulso aqui, ó. Ó. Tá funcionando, né? Ó. Por que não tá segurando, ó? Tá vendo? Ó. Que não tá segurando porque tem falha aqui, pessoal. Ó, quando tiver falha aqui, ó. Por que não tá segurando? Esse selo aqui é para realimentar. Por que ele não está segurando? Porque tem defeito aqui, ó. Então, muito cuidado com essas conexões
E isso aqui dá problema, ó. Deu problema aqui, ó. Conexão mal feita aqui, dá problema. Ó, se não estiver bem conectado, isso aqui não funciona. Você vê que ele atuou, mas não segurou aqui a saída. Então vamos executar. Agora funcionou, o motor está funcionando, tá vendo? Eu dou um pulso aqui no botão desliga, ele desliga o motor. Eu dou um pulso no botão liga, ele liga o motor. Eu dou um pulso no botão desliga, desliga o motor. Eu dou um pulso no botão liga, liga o motor. Então isso aqui está o esquema à direita em linguagem ladder. Então aqui nós temos o botão desliga, entrada, aqui. Esse contato aqui I2 é o liga, e aqui nós temos a saída da bobina do contator Q1. E essa saída aqui corresponde ao relé. Então o pessoal está confundindo isso aqui, pessoal. As pessoas estão confundindo essa saída aqui. Eu vou explicar agora para vocês o que é isso. Então, isso aqui é um programa que se faz no computador, certo? Eu vou diminuir mais. Isso aqui é um programa que faz no computador e transfere para o CLP. Então, as pessoas estão confundindo. Aqui nós temos o barramento à esquerda positivo e o barramento à direita negativo. Isso aqui está lá no computador quando você vai fazer a programação. Então aqui nós temos a entrada, que é a entrada do CLP. Essa entrada significa desliga, I1. E essa entrada I2 significa esse botão liga. E essa saída aqui significa saída do relé. Não tem nada a ver com ligado, não tem nada a ver com a parte física da bobina do contator. Esse relé interno, que fica interno no CLP, ele está enviando o sinal para o relé interno do CLP. Aí esse relé interno do CLP, ele vai receber um sinal. Aí ele vai entender que aqui tem um selo que vai ficar realimentado por aqui no programa. Quando esse relé aqui interno, ele é energizado, ele recebe o sinal, ele fecha esse contato aqui. Então, quando ele fecha esse contato aqui, aqui tem uma comutação, aqui tem uma fase chegando aqui como se fosse o interruptor para ligar uma lâmpada. Então, o interruptor para ligar uma lâmpada, quais são os dois fios que entram? O interruptor de nossa casa para ligar uma lâmpada. Então, entra o fio fase e sai o fio retorno para energizar a bobina do contator. Então, quem faz esse fechamento aqui, essa comutação, é esse relé aqui, ó. Esse aqui fica no programa lá do CLP. Ele fica aqui na parte física do CLP, fica os relés de interposição, certo? Então, esses relés aqui, quando ele recebe o sinal, que no caso aqui é a saída Q1, ele fecha esse contato aberto, aí manda o sinal para a bobina, para fazer a comutação para a bobina do contator, que aqui é 220 volts, está aqui a tensão 220. Então, vamos testar mais uma vez, dou um pulso, o motor está funcionando. Outro pulso, o motor de dom pulso, o motor está funcionando. Então eu vou aumentar aqui, ó. Então tá aí, pessoal. Então tá aqui, eu mostrei para vocês, tá aqui a saída. O motor está funcionando, a lâmpada indicadora aqui, a lâmpada indica que o motor está funcionando. Esta lâmpada aqui, ela vai acender quando esse motor alterar a corrente, que ele vai abrir 95, 96 fechando, 97, 98. Aí energizando acendendo a lâmpada, ela vai acender essa lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui indica que o motor está com defeito quando ela está acesa, certo? Então, esse mesmo esquema aqui é para no mesmo comandos elétricos. Você pode aplicar em comandos elétricos esse esquema aqui, ó. Um relé, contato fechado 95, 96, fazendo a comutação para o contator, para o contator, e aqui é um jump. E essa saída 98 é para energizar a lâmpada de sinalização motor com defeito, certo? Então, esse esquema aqui também vale para comandos elétricos, certo? Ok? Então, ensinei para vocês os níveis de tensão. Então, os níveis de tensão do CLP é 24 volts na fonte. Aqui na saída relé, nós podemos utilizar vários tipos de tensão aqui. Nós podemos utilizar aqui, eu estou usando neste exato momento 220, aqui em Q1, posso usar 110 em Q2, posso usar 127 em Q3 e posso usar 24 volts concatenado em Q4. Então é por isso que vocês não podem ligar
Esses fios aqui da saída do CLP, com todos os vídeos de aula no YouTube que eu assisti, estão ligando aqui em paralelo com a fonte do CLP. E não pode, certo? Tá bom? É isso que eu quero explicar para vocês. Então, hoje vocês aprenderam os níveis de tensão quando for instalar um CLP. Então, nós temos 24 volts na fonte, temos 220 volts para a bobina, acionar a bobina do contator do motor, e temos 380 volts para acionar o motor. Então, nós temos aqui, pessoal, 3 níveis de tensão. 24 volts do CLP, corrente contínua, 220 volts corrente alternada, saída relé, e 380 volts para energizar o motor, certo? Então, aqui eu posso usar mais nível de tensão. Então, eu aqui, neste programa de CLP, eu posso utilizar quantos níveis de tensão? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso usar 6 níveis de tensão aqui. E como é que o pessoal está ligando aqui em paralelo a saída do relé com a fonte? Está errado, pessoal. Certo? Esses CLP não foram projetados, como eu já falei para vocês, para trabalhar acima de 200 operações por hora. E existem pessoas que mostram vídeo aí ligando esse CLP aqui em pisca-pisca. É errado. É errado. Certo? Então vocês aprenderam aí os níveis de tensão do CLP e como elaborar o esquema na linguagem LADA, como elaborar o esquema diagrama de força aqui e como ligar o CLP fisicamente. Aqui ensinei para vocês. E jamais você ligue a tensão da fonte CLP em paralelo com a saída a relé. Jamais. A saída a relé é aqui. 220, está aqui, ó. Tá funcionando. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima aula.